Daniel capítulo 7. Diz assim a palavra do Senhor: no primeiro ano de Belsazar, rei da Babilônia, teve Daniel um sonho e visões ante seus olhos, quando estava no seu leito. Escreveu logo o sonho e relatou a suma de todas as coisas. Falou Daniel e disse: eu estava olhando durante a minha visão da noite, e eis que os 4 ventos do céu agitavam um mar grande. 4 animais grandes, diferentes uns dos outros, subiam do mar. O primeiro era como leão e tinha asas de águia. Enquanto eu olhava, foram-lhe arrancadas as asas, foi levantado da terra e posto em 2 pés como homem, e foi-lhe dada a mente de homem. Continuei olhando, e eis aqui o segundo animal, semelhante a um urso, o qual se levantou sobre um dos seus lados. Na boca, entre os dentes, trazia 3 costelas, e lhe diziam: levanta-te, devora muita carne. Depois disto, continuei olhando, e eis aqui outro, semelhante a um leopardo, e tinha nas costas 4 asas de ave. Tinha também este animal 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. Depois disto, eu continuava olhando nas visões da noite, e eis aqui o 4º animal, terrível, espantoso e sobremodo forte, o qual tinha grandes dentes de ferro. Ele devorava e fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Era diferente de todos os animais que apareceram antes dele, e tinha 10 chifres. Estando eu a observar os chifres, eis que entre eles subiu outro pequeno, diante do qual 3 dos primeiros chifres foram arrancados. E eis que neste chifre havia olhos como os de homem, e uma boca que falava com insolência. Continuei olhando, e foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. Sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e as suas rodas eram fogo ardente. Um rio de fogo manava e saía diante dele. Milhares de milhares o serviam, e miríades de miríades estavam diante dele. Assentou-se o tribunal e se abriram os livros. Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Estive olhando e vi que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Quanto aos outros animais, foi-lhes tirado o domínio. Todavia foi-lhes dada prolongação de vida por um prazo e um tempo. Eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu, um como o filho do homem, e dirigiu-se ao ancião de dias, e o fizeram chegar até ele. Foi-lhe dado domínio e glória e o reino, para que os povos, nações e homens de todas as línguas o servissem. O seu domínio é o domínio eterno que não passará, e o seu reino jamais será destruído. Quanto a mim, Daniel, o meu espírito foi alarmado dentro de mim, e as visões da minha cabeça me perturbaram. Cheguei-me a um dos que estavam perto e lhe pedi a verdade acerca de tudo isto. Assim ele me disse e me fez saber a interpretação das coisas. Estes grandes animais, que são 4 reis que se levantarão da terra. Mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo sempre, de eternidade em eternidade. Então tive desejo de conhecer a verdade a respeito do animal, que era diferente de todos os outros, muito terrível, cujos dentes eram de ferro, cujas unhas eram de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés o que sobejava. Também a respeito dos 10 chifres que tinha na cabeça, e do outro que subiu, diante do qual caíram 3, daquele chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência e parecia mais robusto do que os seus companheiros. Eu olhava, e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles, até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo. E veio o tempo em que os santos do Altíssimo possuíram o reino. Então ele disse: o 4º animal será um 4º reino na terra, o qual será diferente de todos os reinos. Devorará toda a terra e a pisará aos pés e a fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. E depois deles se levantará outro, qual será diferente dos primeiros, e abaterá 3 reis. Proferirá palavras contra o Altíssimo, magoará os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei.
E os santos lhe serão entregues nas mãos por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. Mas depois se assentará o tribunal para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. O reino e o domínio e a majestade dos reinos, debaixo de todo o céu, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo. O seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Aqui terminou o assunto. Quanto a mim, Daniel, os meus pensamentos muito me perturbaram, e o meu rosto se empalideceu, mas guardei estas coisas no coração. Oremos. Senhor Deus e Pai, dá-nos a Tua graça, concede-nos a Tua misericórdia, abrindo os olhos do nosso coração, abrindo a nossa mente para compreender a revelação do Senhor. A revelação que o Senhor deixou registrada para que o Teu povo em todos os tempos estivesse atento, alerta e preparado para as lutas e perseguições que tem de enfrentar, para que depois de ter vencido tudo permaneçamos inabaláveis, na confiança, na esperança de que o Teu reino, já estabelecido por nosso Senhor Jesus Cristo, há de ser consumado na sua segunda vinda. Que esta bendita esperança nos mantenha de pé, mesmo quando sofremos perseguições e nos sentimos sós. Em nome de Jesus oramos. Amém. Como nós vimos na mensagem anterior, este trecho de Daniel faz parte da chamada literatura apocalíptica e que caracteriza-se especialmente pela sua linguagem misteriosa e pelo seu rico simbolismo. Esse tipo de literatura se utiliza de sonhos, de visões, sinais, símbolos e números para descrever o curso da história e o seu significado, mapeando toda a história, mapeando todo o curso da história à medida em que ela se encaminha para o seu final, sempre sob o absoluto controle e a providência de um Deus soberano. Essas visões de Daniel capítulo 7 a 12, portanto, como nós vimos, antecipam todo o curso da história, desde os dias de Daniel até o tempo do fim. Nós vimos também na mensagem passada que o objetivo específico das memórias de Daniel quanto a sonhos e visões complementa o objetivo da primeira parte do seu livro, das histórias da corte, da qual nós já falamos. Uma vez que com estas, as histórias da corte, nós aprendemos sobre como os filhos do reino devem enfrentar a tribulação, vendo o exemplo de Daniel e seus amigos, enquanto que as visões aqui, nos capítulos 7 a 12, objetivam nos mostrar por que vale a pena sofrer pelo reino. Essa sessão nos fala sobre o futuro e o propósito da história mundial, dando aos filhos do reino em todas as gerações uma visão do plano redentor de Deus, capaz de mantê-los firmes, especialmente quando eles se tornam uma minoria oprimida por um Estado totalitário anti-reino. E isto acontecerá ao longo da história até aquele tempo final, quando uma grande e inigualável tribulação há de abater a última geração de crentes. Observamos também pelo contexto histórico, apontado nas introduções dessas visões, que elas ajudaram o próprio Daniel a resistir em dias de opressão, oposição e perplexidade, estendendo-se, no entanto, para a geração seguinte, a de Daniel, e aplicando-se a todas as gerações que enfrentariam perseguição no mundo. E ressaltamos ainda, e eu diria, ressaltamos mais ainda, que a visão relatada no capítulo 7, ela é paralela em seu significado àquela visão do sonho de Nabucodonosor no capítulo 2, narrando os mesmos eventos com acréscimo de alguns detalhes que vão tornando mais claro o futuro diante dos olhos do povo de Deus. Essa visão profetiza a ascensão e queda dos mesmos impérios, apresentados no sonho do rei Caldeu, de modo que aquelas 4 partes da estátua no sonho equivalem aos 4 animais nesta visão. Na verdade, é preciso que se enfatize que à medida que nós caminharmos doravante, nós veremos que toda a seção do capítulo 7 ao 12 desenvolve-se em diversos paralelos, falando sobre o mesmo tema,
mas de maneira cada vez mais completa, de maneira progressivamente reveladora. Isto leva alguns comentaristas a chamar a estrutura deste trecho de paralelismo progressivo, uma estrutura semelhante à de Apocalipse. As cenas se repetem, com figuras um pouco diferentes, mas que têm uma relação entre si e que descrevem a mesma história, que é a história da redenção. De fato, nós já podemos perceber preliminarmente que o sonho de Nabucodonosor nos mostrou de maneira rudimentar a ascensão e a queda de grandes impérios mundiais, estendendo-se até os tempos do estabelecimento do reino de Deus através de Cristo. E esta mesma história é recontada aqui no capítulo 7, contudo acrescentando novos elementos e detalhes, a fim de ampliar a visão da história e do que nos aguarda em nossa jornada como filhos do reino. Ela avança até o tempo do fim, ela alcança a nossa época. Ambos os sonhos, então, antecipam de maneira progressiva o curso da história entre o Império Babilônico, contemporâneo de Daniel, e o estabelecimento do reino de Cristo, que se deu durante o Império Romano, mas avança para a consumação deste reino estabelecido ali nos últimos dias, no último tempo. Na próxima mensagem, já adianto, nós veremos que a visão do capítulo 8 acrescentará ainda mais detalhes sobre a mesma história. Então, expondo este texto de Daniel, eu quero relembrar. Ele começa com a primeira parte abordando a visão, que vai até o capítulo 14, ou capítulo 15, versículo 15, melhor dizendo, versículos 1 a 15. E depois do verso 16 em diante nós temos a interpretação da visão. Mas já na visão nós temos duas subseções, a saber, primeiro, há uma descrição de 4 animais que representam a ascensão e queda dos impérios do mundo. E depois, isso do versículo 1 a 8, depois dos versos 8 a 14, nós temos a visão do trono de Deus, a visão da corte celestial, da suprema corte e a destruição desses 4 animais, o julgamento e a destruição desses reinos. E eu preciso relembrar ainda e repassar aqui e fazer uma breve exposição, porque nós ficamos de ver a segunda parte deste capítulo, mas nós precisamos rever a primeira parte para que a gente entenda toda a continuidade dessas partes. Então, em primeiro lugar, nós vimos a visão, né? A visão demonstra a ascensão e queda dos impérios do mundo, dos versículos 1 a 14, pelo menos os versículos 1 a 8. Primeiro nós temos os versículos 1 a 8, 4 bestas subindo do mar. Nós justificamos o termo bestas aqui porque são animais híbridos, eles não têm características apenas de um animal, geralmente tem de mais de um animal, tem algumas características míticas, mitológicas, e eu não estou dizendo que a visão é mito, eu preciso sempre repetir isso, a visão é real, mas ele vê figuras míticas do mundo pagão, ligadas a esses reinos, ligadas aos seus deuses, e que eram repugnantes para o povo de Israel. É um sonho sobrenatural, é uma experiência sobrenatural, e ele vê no versículo 2, um grande mar sendo agitado, provavelmente o mar Mediterrâneo. Essa agitação, essa espécie de maremoto, traz a ideia de caos, um símbolo para as nações. Nós já vimos Salmo 46, Isaías 17, 12 e 13, nós já lemos isso na semana passada. A figura do mar agitado, do mar revolto, é uma figura que aponta para as nações nas passagens que eu assinalei. As 4 bestas são 4 também porque representam exatamente impérios mundiais, e elas sobem do tumulto, portanto, das nações. Estamos então falando de convulsões geopolíticas, que provocam a ascensão e queda dos reinos. Mas tais convulsões são iniciadas, observe o verso 2, pelos 4 ventos do céu. E a menção do céu aqui indica a atividade divina, uma atividade divina de caráter universal. Então nós temos 4 animais no verso 3, eles são híbridos, são terríveis, são repugnantes para um judeu, pois eram semelhantes aos do contexto pagão, representativos de deuses e forças da natureza, que para os pagãos representavam entidades divinas da natureza, mas
repulsivos aos exilados fiéis à lei mosaica. Vimos que o primeiro animal, semelhante a um leão e que, no entanto, tinha asas de águia, representa a Babilônia, o Império Babilônico, que ascendeu em 605 a.C. e durou até 539 a.C., e que corresponde ao que na estátua do capítulo 2 era a cabeça de ouro e que tinha a majestade do leão e o poder da águia. Lembrando que o leão alado era símbolo da Babilônia. A ideia aqui é de domínio e força. Jeremias mesmo no capítulo 49, versos 19 a 22, apenas para citar, ele menciona a Babilônia. Jeremias, que é contemporâneo, né, do início do cativeiro babilônico, havia profetizado por 40 anos e descreve muito bem, detalhadamente, a invasão babilônica a Jerusalém e a queda de Jerusalém. No capítulo 49, de 19 a 22, ele descreve exatamente a Babilônia em termos de uma águia ou de um leão alado. Mas as asas são arrancadas, e isso tem a ver com as asas são arrancadas, ele é lançado sobre a terra, diz aí no verso 4, ele tem as asas arrancadas, é levantado da terra e tem posto 2 pés, e é posto em 2 pés como homem, lhe foi dada a mente de homem, uma alusão aos eventos já narrados no capítulo 4, naquele episódio em que Nabucodonosor se torna como um animal, tem uma espécie que é chamada, na medicina, uma loucura rara, chamada licantropia, ou zoantropia, ou ainda boantropia clínica. Ele começa a se comportar como um animal, e por causa dessa humilhação, há uma possível conversão, uma provável conversão, porque ele louva, exalta a Deus, e seja como for expressa o caráter mais humano e compassivo do final do seu reinado. Todo aquele terror que Nabucodonosor, aquela arrogância de Nabucodonosor é quebrada por aquilo que acontece no capítulo 4, e é isto que esta imagem está tentando passar para Daniel. O segundo animal, nós vimos, é um urso, que representa o Império Medo-Persa, encabeçado por Ciro, que vence no dia 13 de outubro de 539 a.C., vence a Babilônia, invade a Babilônia, na verdade, daquela maneira magistral, usando de uma estratégia jamais tentada pelo esvaziamento ou pelo desvio do leito do rio Eufrates. Ele passou por baixo das muralhas e sem nenhuma resistência. Em 539, Ciro conquista a Babilônia, e ele representa aqui o urso. E o reino de Ciro, ou o reino, na verdade, Medo-Persa, porque depois de Ciro, o seu filho Cambises assume o lugar, e aí vem outros reis, até 331 a.C. Esse animal é um urso, observe que ele traz na boca 3 costelas, é um animal pronto para avançar e devorar. No verso 5, lhe é ordenado que ele se levante e devore muita carne. Sua voracidade é destacada pelas 3 costelas entre seus dentes. Talvez uma alusão à Babilônia, Lídia e Egito, reinos que ele conquistou antes que pudesse ter toda aquela região de 44% da população mundial sob seu domínio. De qualquer forma, é uma simbólica descrição da insaciável sede de conquista, característica do Império Medo-Persa, e equivale ao peito e aos braços de prata da estátua do capítulo 2. Depois nós temos o terceiro animal, leopardo, que representa a Grécia ou o Império Greco-Macedônio, está aí no versículo 6. Esse leopardo, ele é um animal, é leopardo porque é um animal veloz e ainda tem 4 asas de aves. Esse número 4 sempre representa alguma coisa de proporções mundiais. Então, a figura fala então de um animal veloz que é intensificado pelas 4 asas e descreve a rapidez com que Alexandre Magno, de que ainda ouviremos falar na próxima exposição, a rapidez com que Alexandre Magno avançou para conquistar o mundo após derrotar os Medo-Persas na batalha de Gaugamela, no dia 1º de outubro de 331 a.C. Essa descrição é muito interessante. Essa descrição é muito interessante porque ela ocorre aqui em Abacuque capítulo 1. Você sabe, Abacuque foi um livro escrito quando o Senhor Deus, Abacuque viu Israel em pecado, em idolatria, em apostasia, a opressão
dos próprios filhos do reino, ou do próprio povo de Deus, dos poderosos sobre os mais oprimidos, mas os próprios pobres também em pecado, de idolatria, de prostituição. E Abacuque antevê o juízo de Deus sobre a Babilônia, e no capítulo 1, verso 8, ele assim descreve o exército da Babilônia. Desde o verso 5, vede entre as nações, olhai, maravilhai-vos e desvanecei, porque realiza em vossos dias obra tal, que vós não crereis quando vos for contada. Pois eis que suscita os caldeus, nação amarga e impetuosa, que marcham pela largura da terra para apoderar-se de moradas que não são suas. Eles são pavorosos e terríveis, e criam eles mesmos o seu direito e a sua dignidade. Os seus cavalos são mais ligeiros que os leopardos, mais ferozes do que os lobos ao anoitecer são seus cavaleiros, que se espalham por toda parte. Assim os seus cavaleiros chegam de longe, voam como águia que se precipita a devorar. Aqui é uma descrição, obviamente, da Babilônia, mas é só para mostrar que a figura do leopardo aponta para a velocidade. E aqui um leopardo de 4 asas revela a velocidade, a rapidez com que Alexandre o Grande vai conquistar o mundo. Na verdade, ele morre bem cedo. Ele conquista em 331 o reino, o Império Medo-Persa, com o Império Greco-Macedônio, mas ele morre em 323, aos 33 anos. E o império se divide entre 4 de seus generais. Por isso, observe que este animal, um leopardo, verso 6, tem 4 cabeças, e foi-lhe dado domínio. É uma referência aos 4 generais que substituíram Alexandre na sua morte, a saber, Ptolomeu, Licímaco, Cassandro e Seleuco. Ptolomeu e Seleuco se tornaram mais fortes e fundaram 2 dinastias que vão brigar até o fim deste império. A dinastia dos Ptolomeus e a dinastia dos Seleucidas. Eles disputariam o poder e o Império Grego duraria até 168 a.C., quando surge o 4º reino, representado aqui por um 4º animal, no verso 8. Mas ao contrário dos outros, este animal não é assemelhado a nenhum outro. Ele é um monstro indescritível e tem um terror, transmite um terror incomparável. E primeiro Daniel descreveu o seu estupendo poder esmagador. Observe que, no verso 7, melhor dizendo, ele viu um animal terrível, espantoso e sobremodo forte, tinha grandes dentes de ferro, a ideia de um poder esmagador, o qual tinha grandes dentes de ferro, ele devorava, fazia em pedaços, e pisava aos pés o que sobejava. Além de pisar, além de devorar, de fazer em pedaços aquilo que sobrava do que ele devorava, ele ainda pisava aos pés. É um animal terrível, bravo, cruel. Mas depois ele ainda vê 10 chifres. E os chifres, nós já vimos, representa a força de um animal. Portanto, ele está falando de uma força bélica descomunal e incomparável. Pela linha interpretativa que seguimos, essa besta aterrorizante seria equivalente às pernas de ferro e pés em parte de ferro e em parte de barro da estátua do capítulo 2. O leopardo seria equivalente ao ventre e o quadril de bronze. Estamos falando então do Império Romano, que surgiu em 168, quando na Batalha de Pídna, o Império Medo-Persa, ou Império Greco-Macedônio foi vencido. E esse império ele é mais longo do que todos os outros, porque ele vai de 168 a.C. até 476 a.C., mas ele ainda sobrevive, se nós pensarmos no Santo Império Romano, que pretendia recuperar a glória de Roma. E ele foi gradativamente conquistado, o Império Romano, e dividido por tribos bárbaras, e cujo último imperador é Rômulo Augusto. Álamos, francos, burgúndios, vândalos, lombardos, suevos, ostrogodos, visigodos, anglo-saxões e érolos, especialmente os érolos, em 476, sob o comando de Odoacro. Então fazem cair o Império Romano. Mas ele é um império terrível em sua força. Mas
A gente vai ainda falar sobre isso. Nós temos então em segundo lugar a Suprema Corte Celestial e a destruição das 4 bestas, no versos 9 a 14. Depois de ver a ascensão desses reinos, nós vamos ver agora o seu julgamento e a sua destruição. E essa visão é muito mais terrível, mas ao mesmo tempo não é um terror malévolo, mas é uma visão temível e ao mesmo tempo majestosa e maravilhosa. Esses animais estão causando terror em Daniel, mas de repente, no verso 9, observe que os 4 ventos do céu agitam o mar. Esses reinos que ele vê são reinos sobre a terra. Todos esses animais estavam na terra, mas agora parece que tira-se um véu dos olhos de Daniel, e ele vê agora o céu. Descortina-se o céu e ele percebe que esses animais não são a única realidade, não são a única coisa que está ali presente. Há uma outra coisa que se descortina diante dos seus olhos. No verso 9, e ele diz que foram postos uns tronos, e o ancião de dia se assentou. A sua veste era branca como a neve, e os cabelos da cabeça como a pura lã. O seu trono eram chamas de fogo, e suas rodas eram fogo ardente. Observe a descrição. Primeiro ele vê o que ele chama de um ancião de dias. E devemos relembrar que na nossa cultura, isto não diz muita coisa, né? A gente pensa naquele bom velhinho, no velhinho caquético, de bengalas, na época da melhor idade, porque nós somos uma geração que despreza a velhice. Nós somos uma geração que supervaloriza a juventude. Nós somos a geração, como eu já falei na semana passada, da plástica. As pessoas não gostam mais de envelhecer, cabelo branco é odiado. Mas na época em que Daniel escreveu isto, ser velho era uma glória. A palavra de Deus já dizia em Provérbios 20 e 29, que por um lado o ornato dos jovens, o enfeite dos jovens é a sua força. Mas a beleza dos velhos está nas suas cãs, está nos cabelos brancos, porque eles representam experiência. Os anciãos eram aqueles que julgavam, que lideravam, que pastoreavam o povo. Até no Novo Testamento nós temos uma repercussão disso, porque presbítero é uma transliteração do grego presbíteros, que significa o mais velho. Então esse ancião de dias é, na verdade, uma figura de aparência bela e de incomparável majestade. Os cabelos brancos na cultura eram a beleza dos velhos. A Bíblia dizia na lei, diante das cãs te levantarás. Quando um velho passava, um jovem tinha que se levantar quando estivesse sentado. Não necessariamente para deixar o velho sentar, era em sinal de respeito mesmo. Quando o mais velho passava, o jovem se levantava. A gente ainda vê um pouco desse respeito, dessa reverência no Oriente, na parte mais tradicional do Oriente, o mundo oriental. Então, o que nós temos aqui é uma figura de aparência temível. Seus cabelos são brancos, ele diz aqui, como a neve, como a alva lã. A sua veste era branca como a neve. É uma figura, então, de incomparável majestade. A expressão ancião de dias, ancião já era suficiente, mas de dias remete à antiguidade, é uma alusão simbólica à eternidade de Deus. Ele está vendo aqui Deus, o Pai. Revela a reverência. Os cabelos brancos não só trazem a ideia de reverência, mas de santidade, de pureza, de justiça. As vestes e os cabelos alvos. Ele assenta-se majestoso. Observe, ele não se levanta, ele se assenta. E o seu trono é um trono terrível. Observe que ele se assenta num trono de fogo. Observe, ele diz que o seu trono, o trono eram chamas de fogo. Não era um trono do qual saíam chamas de fogo. O trono eram chamas de fogo. As rodas do trono eram de fogo ardente. E um rio de fogo manava de diante desse ancião de dias. É uma imagem terrível, mas ao mesmo tempo majestosa. Fogo na Bíblia é uma figura sempre de juízo, de julgamento. Então o que significa é, depois de Daniel ter visto aquele caos
das convulsões geopolíticas, dos quais surgiam através das guerras e caíam os reinos. Ele agora vê uma corte celestial que veio para colocar ordem no caos. E este ancião não faz força. Você não vê este ancião nem se mexendo, ele apenas se assenta no trono. A sua simples presença e soberania impõe reverência. E ele é servido por milhões e milhões, diz o verso 10, de seres celestiais. Seu exército é numerosíssimo e incomparável. Observemos que além do trono do ancião de dias, outros tronos são postos, no verso 9. Mas fica-se em suspenso para quem são esses tronos. Mas logo saberemos. E então você tem, diante da corte celestial, a visão do ancião. Você tem as bestas, em segundo lugar, sendo julgadas e derrotadas. Observe verso 11 e 12. Então estive olhando por causa da voz das insolentes palavras que o chifre proferia. Você lembra o quarto animal, ainda falaremos desse chifre. Ele tem 10 chifres e dentre eles sobe um outro chifre pequeno, diante do qual os outros 3 primeiros são arrancados. Neste chifre, diz o verso 8, havia olhos como de homem e uma boca que falava com insolência. Então esse chifre era um homem, um governante que proferia insolências, que blasfemava do Altíssimo, e diz, eu estive olhando por causa da voz das insolentes palavras, verso 11, estive olhando e vi que o animal foi morto e o seu corpo desfeito e entregue para ser queimado. Não há todo aquele espetáculo dos animais terríveis. Mas esse animal mais terrível do que os outros simplesmente é morto apenas por uma palavra, que está apenas implícita, porque nem é mencionada. Ele é morto instantaneamente. A sua destruição é certa. A sua destruição não tem resistência. Ele é entregue para ser queimado. Lembre, um rio de fogo sai do trono. O ancião nada precisa fazer. Por mais temíveis que sejam esses reinos, o ancião de dias detém a soberania absoluta. E os outros animais também têm o seu domínio tirado, mas lhes é dada uma prolongação de vida, e ele fala um prazo e um tempo. Essa expressão significa um tempo limitado. Eles vão continuar, os reinos vão continuar ascendendo e caindo, eles vão ter ainda um tempo. E ele então tem uma segunda, na corte celestial, ele tem uma terceira visão. Na verdade, dentro da visão, ele vê uma terceira cena. Primeiro o ancião de dias, depois as bestas julgadas e derrotadas. O domínio dela lhes é tirado. E aí no verso 13 e 14, ele tem uma visão gloriosa. Observe, eu estava olhando nas minhas visões da noite, e eis que vinha com as nuvens do céu. Essa menção do céu está falando da origem dessa figura que aparece. A expressão das nuvens do céu, nós devemos lembrar das teofanias. Por exemplo, a teofania do Sinai. Você sabe que no Sinai uma espessa nuvem cobria o Senhor Deus, que falava da nuvem, que essa nuvem, depois uma nuvem acompanhava o tabernáculo. Então está falando de um ser que é divino, mas há uma imagem surpreendente diante de Daniel, que é uma revelação inteiramente nova, do ponto de vista da progressão ou do progresso da revelação. Apesar de vir com as nuvens dos céus, apesar de vir na forma de uma gloriosa teofania, o que Daniel vê é um filho de homem, assim que está no texto original. Vi um semelhante a filho de homem. Ele vem do céu, mas ele revela a figura de um homem. E ele diz semelhante, porque ele está vendo aqui o Filho de Deus ainda não encarnado. Ele era apenas semelhante. Mas depois ele se tornaria um homem. E um filho, como filho do homem, dirigiu-se ao ancião de dias. Então, esse é o filho do homem. E por que ele está trazendo isso? Devemos lembrar que ele está olhando e foi-lhe dado domínio. Há um contraste interessante aqui.
Aqueles animais representam reis e reinos. São reis humanos e reis humanos. Mas eles são descritos em forma de bestas, de animais híbridos, repugnantes. Eles não representam o homem perfeito. Eles são o homem que se bestializou pela violência, pela ganância, pela opressão, pelo pecado. Mas aquele que vai receber o domínio dessas bestas é semelhante a um homem perfeito. Ele é o filho do homem. E é lhe dado domínio e glória e o reino para que os povos e nações e homens de todas as línguas o servissem. Essas expressões já tinham sido usadas, você lembra? No capítulo 2, quando aquela pedra, sem o auxílio de mãos, no sonho de Nabucodonosor é cortada, e Daniel interpreta lá que ela representa o reino de Deus, que dominará as nações, os povos e os reinos. Nós vemos esse tema repetido. Quando Nabucodonosor faz a estátua de ouro, no capítulo 3, ele ordena aos povos, nações e gente de todas as línguas que adorem o seu nome. Depois, no final, humilhado pelo livramento dos amigos de Daniel, ele ordena que todos os povos, línguas e nações adorem, reverenciem o Deus de Daniel. Você vai ver a mesma coisa em Dario, no capítulo 6, ele ordena a todos os povos, nações de todas as línguas, que primeiro são ordenados a adorá-lo, que adorem o Deus de Daniel. Tudo aquilo aponta para este mesmo tema. E agora fica clara que esse reino terá um rei. E esse rei é um filho de homem. E por quê? Porque ele vai cumprir aquilo que está no capítulo 1 de Gênesis. Quando Deus criou o homem, o que Deus fez no capítulo 1, verso 26? O Senhor disse: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Tenha ele domínio sobre os animais da terra, sobre as aves dos céus, sobre os animais que rastejam pela terra. Mas nós sabemos que por causa da queda o homem perdeu esse domínio. Ele foi feito por um pouco menor que os anjos, foi coroado de glória e honra, e o Senhor deu domínio sobre todas as criaturas do universo. No entanto, o autor aos Hebreus, no capítulo 2, vai nos dizer que nós não vemos mais todas as coisas sujeitas ao homem. E para retomar esse domínio, tinha que ser um homem. E então é por isso que Deus, no capítulo 3, verso 15 de Gênesis, diante da queda do homem, falando à serpente, Satanás, aquele que inspira os reinos deste mundo, aquele que está por trás dos impérios deste mundo, aquele que é o príncipe do império das trevas, ele disse: porém inimizade entre ti e a mulher, entre a tua semente e a semente da mulher. Um representante da semente te ferirá a cabeça, um homem, filho de mulher, e tu lhe ferirás o calcanhar. Temos aqui um filho de Adão, queridos, recuperando o reino para a humanidade redimida. E ele recebe então o reino. E aí você tem a segunda parte, que é a interpretação. Essa primeira parte ela termina com uma frase ou uma expressão chave, uma descrição chave no verso 15, que depois ela vai se repetir mais ou menos no verso 28. Daniel, essa visão é tremenda demais para Daniel. Ele diz que o seu espírito ficou alarmado, as suas visões o perturbaram. Essa é uma expressão semelhante àquilo que aconteceu com Nabucodonosor quando ele teve o sonho. Ou seja, os filhos do reino também, mesmo sendo filhos do reino, eles podem ser perturbados com a visão do reino de Deus. Por isso não é dessas visões que são aí narradas, né? Essas visões, desculpe a palavra fake, que são narradas, que hoje algumas pessoas alegam ter. Essa visão aqui foi uma visão terrível. Mas ele se aproximou de um daqueles milhares e milhões que estavam lá perto, dos exércitos de Deus, e pediu, verso 16 e 17, a interpretação das coisas. E eles dizem claramente aquilo que já adiantamos, verso 17. Estes grandes animais, que são quatro reis que se levantarão sobre a terra. Eu gostaria só de dizer que, às vezes,
são mencionados reis e às vezes reinos, porque rei e reino se intercalam aqui. O rei é o reino de um determinado sentido. Mas ele, mas ele já adianta. Então, na interpretação, nós poderíamos intitulá-la o massacre e o triunfo dos santos do reino. Dos versos 15 a 28. O massacre e o triunfo dos santos do reino. Esses 4 animais, ele diz, são 4 reinos, já falamos que reinos são estes. E ele adianta uma verdade, porque o que ele vai falar é terrível em relação à igreja, mas ele já adianta uma verdade que vai ajudar Daniel a suportar as terríveis coisas que ele vai dizer mais para frente. Ele adianta o triunfo dos filhos do reino. Observe, mas os santos do Altíssimo receberão o reino e o possuirão para todo o sempre, de eternidade em eternidade. Doravante, nesse segundo bloco do parágrafo, a ênfase vai ser sobre os filhos do Altíssimo. Aquilo que se diz que é dado ao Filho do Homem, agora vai se dizer que é dado aos filhos do Altíssimo. Aqui entendemos um pouco qual é o significado no verso 9 dos vários tronos que estão ao redor do ancião de dias. Esses tronos são exatamente para os filhos do Altíssimo. Eles reinarão. Por quê? Porque aquele filho de homem que os representa recebeu o domínio e vai passar o domínio para eles. Em união com ele, eles reinarão. Eles reinarão nele. Nós temos aqui a consequência do reinado, do domínio, da soberania do Filho do Homem sobre o seu povo, sobre os que lhe pertencem. Por isso a ênfase vai ser dada 3 vezes neste bloco, de que os filhos do reino vão receber o reino e reinarão de eternidade em eternidade. Mas Daniel está impressionado ainda com aquele 4º animal. Ele quer saber a respeito dos dentes, que eram dentes de ferro, e ele acrescenta aqui um detalhe no verso 19, cujas unhas eram unhas de bronze, que devorava, fazia em pedaços e pisava aos pés. Ele quis saber a respeito dos 10 chifres, o que significavam, e daquele pequeno chifre que tinha olhos e uma boca que falava com insolência e parecia mais robusto que os seus companheiros. Então, os chifres do 4º animal, ele diz, observe que ele aí interpreta no verso 23, que o 4º animal será um 4º reino na terra, que será diferente de todos os reinos e devorará toda a terra e a pisará aos pés e fará em pedaços. Os 10 chifres correspondem a 10 reis que se levantarão daquele mesmo reino. E depois deles se levantará outro, qual será diferente dos primeiros e abaterá a 3 reis. Vamos entender isso aqui. A expressão 10 reinos, como nós falamos, Daniel é literatura apocalíptica. Há um grande simbolismo. E querer encontrar detalhes demais para esses símbolos dos quais não conhecemos tudo, acaba gerando uma interpretação fantasiosa. E aí muita gente quer detalhar demais e ninguém consegue ter a resposta que se encaixe. Então eu sigo uma interpretação em que 10 aqui não é um número literal, mas é um número completo significando inteireza. Em Apocalipse, o número 10 sempre se refere a alguma coisa da força do império das trevas. Pode olhar. Apocalipse, você vai ver sempre o número 10 referindo-se à força de Satanás. Ao dragão, à besta, as 2 bestas que emergem da terra, a Babilônia. E o número 12 sempre está ligado à igreja do Senhor. Então, o número 10 aqui fala de um número completo, indicando inteireza, que representa uma multiplicidade de reinos que surgirá de Roma, mas nenhum deles será exatamente Roma, eles devem algo de Roma. E uma coisa interessante é que depois da invasão bárbara e da destruição do Império Romano, daquela abrangência que ele tinha, vários reis tentaram refundar o Império Romano. E que nós vemos hoje, de certa maneira, da Europa moderna e do mundo ocidental, deve muito ao Império Romano. O próprio direito romano, por exemplo. Então, ele está falando de agora uma multiplicidade de reinos, que não se define exatamente o número, um número inteiro, que tem alguma coisa a ver com Roma, mas que sai de lá.
E o verso 20 mostra uma terceira etapa na história, que é o surgimento de um chifre pequeno. Ele está falando de um poder, o chifre é o poder concentrado no indivíduo. Esse indivíduo parece sobrenatural, mas observe que ele tem olhos de homem e ele tem boca de homem. Ele tem uma boca que fala insolências. Insolência aqui são blasfêmias, palavras arrogantes e a manifestação de vanglória. E nós aqui, há quem diga que ele está se referindo a Antíoco Epifânio, o Antíoco IV. Mas nós não seguimos esta interpretação. No capítulo 8 nós vamos ver uma descrição de Antíoco IV, mas ele está falando de alguém muito maior. Porque as coisas que ele fala são muito maiores do que ele vai falar no capítulo 8. Ele tem uma ligação com Antíoco Epifânio. De certa maneira, Antíoco Epifânio é uma prefiguração dele. Mas eu entendo, aqui com alguns comentaristas, que ele está falando aqui nada mais, nada menos do que do anticristo. Ele está falando daquele filho da perdição, em 2 Tessalonicenses, descrito por Paulo no capítulo 2, versos 3 a 4, que há de estabelecer a apostasia, perseguir o trono, perseguir os filhos de Deus, vai profanar o santuário. Se você quiser abrir lá em 2 Tessalonicenses 2, 3 a 4, lá fala de que a vinda de Cristo não acontecerá, a segunda vinda, sem que antes venha o filho da perdição, o homem da iniquidade. Aqui temos então, meus irmãos, o desenrolar da história até o fim do mundo, em termos do contexto de Daniel. Como nós veremos, a descrição é semelhante à do capítulo 8, 22 a 25, que ali sim descreve Antíoco Epifânio, tem uma relação com ele, como nós veremos ali, mas nós cremos que o Senhor está mostrando para Daniel a ascensão e queda de 4 grandes impérios, sucedido por uma multiplicidade de reinos, surgido do 4º império, do qual um último imperador, um último homem vai governar, e ele vai estabelecer um reino sem comparativo. E observe no verso 4, 4 coisas que ele vai estabelecer. Ou 4 ações aqui muito claras. Primeiro, ele vai blasfemar de Deus, proferirá palavras contra o Altíssimo. E obviamente essa é a ideia, ele será um reino especialmente, incomparavelmente blasfemo. Ele zombará de Deus, ele falará mal de Deus, ele negará a soberania, a bondade, a santidade, a justiça de Deus. Será um império blasfemo como nenhum outro. Este iníquo, em segundo lugar, vai empreender uma perseguição sem precedentes, magoará os santos do Altíssimo. Em terceiro lugar, ele vai mudar o calendário religioso, ele cuidará de mudar os tempos e as leis, ele vai trazer uma nova religiosidade e ele vai trazer também uma nova moralidade. Uma nova religiosidade e uma nova moralidade. Estão entendendo? Uma nova moralidade. Uma moralidade ante-Deus, que ele chamará de bem. Mas o pior de tudo é que os santos, esses mesmos santos de quem já se adiantou que receberiam domínio, lhes serão entregues por um tempo, 2 tempos e metade de um tempo. O que é que significa isso? Muita gente fica calculando 3 anos e meio. A ideia é mais ou menos a seguinte: lembra que aos animais foi dado um prazo e um tempo limitado. Mas quando ele fala 1 tempo, 2 tempos e metade do tempo, significa mais ou menos assim. Ele vai praticar o mal por um momento. Quando os santos pensam que essa perseguição está terminando, ele vai ainda perseguir pelo dobro daquele primeiro tempo. E o que era de se esperar é que seria, ele diz aqui, 1 tempo, 2 tempos, e o próximo seria 3 tempos. Mas ele fala metade de 1 tempo. Por que ele diz isso? Porque no auge da sua glória, no auge do terror infligido, ele será abatido. É exatamente isso. Ele está então falando de um homem que blasfemará de Deus, parecerá divino, mas será um homem, perseguirá o seu povo, praticará o mal como nenhum outro antes dele jamais o fez, e o massacre dele parecerá interminável para a geração que estiver vivendo nessa época.
para a geração de crentes, mas será interrompido quando estiver no seu auge. Nós estamos falando aqui, queridos, eu acredito, da grande tribulação, daquela última tribulação. A Bíblia diz que por se multiplicar a iniquidade, o amor de muitos se esfriará. Aliás, corrigindo, o amor se esfriará de quase todos. A Bíblia diz que se estabelecerá uma apostasia. A apostasia é algo que só a igreja pode fazer. Está dizendo que a igreja visível vai apostatar da fé em grande escala por causa da perseguição. Tanto pela sedução do homem da iniquidade, como pela pressão da perseguição. Isso quer dizer, queridos, que a igreja será oprimida, arruinada e destruída, e a forma visível dela possivelmente desaparecerá. Você não verá a igreja. É claro que haverá um remanescente fiel. Mas será uma era sem precedentes, quando a igreja visível será esmagada. E vai parecer que Deus abdicou da sua soberania. Eles vão dizer como o povo de Israel durante o holocausto: onde está o Deus de Israel? Onde está o Deus da igreja? Mas essa impressão ilusória de massacre, ela se revelará ilusória pela rapidez com que Deus julgará e destruirá. Olha só de novo como é que é destruído o reino, versos 26 e 27. Mas depois, metade de um tempo, quando ele pensa que está no auge, o seu reino vai ser cortado na metade. Mas depois se assentará o tribunal, aquele mesmo terrível, para lhe tirar o domínio, para o destruir e o consumir até o fim. Não se fala nem de guerra aqui. Não se fala nem de um cavaleiro com batalha, embora em outras passagens Deus seja descrito assim. Mas aqui o que ele quer mostrar é o poder incomparável, irresistível, soberano de Deus. Simplesmente assim, com o sopro. Paulo fala isso em 2 Tessalonicenses, capítulo 2. Irmãos, no que diz respeito à vinda de nosso Senhor Jesus Cristo e a nossa reunião com Ele, nós os exortamos que não vos demovais da vossa mente com facilidade, nem vos perturbeis, quer por espírito, quer por palavra, quer por epístola, como se procedesse de nós, supondo tenha chegado o dia do Senhor. Ninguém de nenhum modo vos engane, porque isto não acontecerá sem que primeiro venha a apostasia. O que é isso? A igreja em larga escala, a igreja visível, vai abandonar a fé. Então não se espante. Não se espante quando você vir a apostasia se revelando na igreja. Essa é a tendência dos últimos tempos. E diz: e seja revelado o homem da iniquidade, o filho da perdição, o qual se opõe e se levanta contra tudo que se chama Deus ou é objeto de culto, a ponto de assentar-se no santuário de Deus, ostentando-se como se fosse o próprio Deus. O santuário de Deus não estava mais em pé, e não estará de pé quando este homem aparecer. Então ele está falando da igreja. A igreja visível. Ele dominará a igreja visível. Não se engane. É uma coisa terrível. Só que diz, verso 7, verso 8, verso 7 mesmo: com efeito o mistério da iniquidade já opera. Esse espírito já atua. Exatamente é isso que Daniel está mostrando. Aqueles governos todos representam o império das trevas. E Antíoco Epifânio vai ser um representativo significativo também, como nós veremos no capítulo 8. Mas este aqui diz que ele só aguarda que somente seja afastado aquele que agora o detém, então será revelado o iníquo, a quem agora nós temos descortinado diante dos nossos olhos como é que o reino, o domínio e a majestade dos reinos serão dados ao povo do Altíssimo. Então será revelado de fato o iníquo, a quem o Senhor Jesus matará com o sopro da sua boca. A figura que é essa?
E ele já era. Pela manifestação da sua vinda. É isto que Daniel está referindo quando ele diz, mas o reino, verso 27, pela terceira vez, o reino e o domínio, no verso 17 ele havia dito, no verso 18, mas os santos do Altíssimo receberão o reino para todo sempre, de eternidade em eternidade. No verso 21, olhava eu e eis que este chifre fazia guerra contra os santos e prevalecia contra eles. Até que veio o ancião de dias e fez justiça aos santos do Altíssimo, e veio o tempo em que os santos possuíram o reino, e pela terceira vez o reino e o domínio e a majestade dos reinos, debaixo de todo o céu, serão dados ao povo dos santos do Altíssimo, e o seu reino será reino eterno, e todos os domínios o servirão e lhe obedecerão. Meus amados irmãos, eu concluo. O que nós temos de lição para nós hoje, acho que muita coisa já ficou clara. Mas a primeira delas, nós não devemos nos surpreender quando a igreja é esmagada, quando a igreja é oprimida e perseguida. Nós não devemos nos surpreender se um dia o nosso país se tornar um país anticristão ao ponto de perseguir a igreja de Deus. Nós não devemos nos surpreender, embora devamos nos indignar sim, e reagir contra isto em oração e na proclamação do genuíno evangelho, mas não devemos nos surpreender com os desvios que a igreja visível faz em relação ao evangelho. Nós não devemos nos surpreender que do púlpito de igrejas que se dizem evangélicas um falso evangelho esteja sendo pregado para distrair, para minar por dentro a igreja, enquanto o império das trevas avança. Nós não devemos também, em segundo lugar, ignorar que a força do anticristo, que a força que o inspira, já está em andamento. Na verdade, ao longo da história, ela já opera. O apóstolo Paulo diz isso. Quando nós olhamos a Europa, berço da reforma, nós vemos que a Europa apostatou. A maioria das igrejas da Europa agora são liberais, se tornaram verdadeiros clubes. Ordenam gays. Aceitam todo tipo de gente como membro da igreja e reduziram a mensagem do evangelho a uma mensagem social. Existem leituras de gênero, reinterpretando a Bíblia à luz da nova moralidade dentro de igrejas chamadas evangélicas na Europa. Nessa mesma Europa que foi berço do cristianismo, cristãos já estão sendo perseguidos porque não aceitam que seus filhos recebam a doutrinação da ideologia de gêneros na Alemanha, no Canadá, nos Estados Unidos. As grandes potências mundiais estão unidas contra a moralidade e os valores do reino de Deus. Nós encontramos no Oriente Médio uma igreja perseguida. São cerca de 8 a 10 mil cristãos todo ano que são mortos, torturados. Nós temos irmãos torturados e presos na Coreia do Norte. Nós não devemos ignorar isto. E no Brasil nós encontramos uma igreja que tem liberdade, mas fica fazendo do evangelho um hipermercado de opções, distraídas em fazer de Deus seu empregado, distraídas em buscar prosperidade, saúde, distraídas pelo inimigo e ensinadas que sofrimento não faz parte do programa da igreja, e essa igreja está se tornando fraca, está se tornando lânguida, está se tornando sem força. E não é à toa que muitos crentes, filhos desse cristianismo hedonista, estão tirando a vida em cada vez maior número. Porque estão perdendo a virilidade. Tudo isso está se cumprindo, meus irmãos. União Europeia, FMI, ONU, todos já estão mancomunados para patrocinar aborto, ideologia de gênero, feminismo. Todos esses valores são patrocinados e pressões econômicas fortes. Nós não devemos brincar. Nós precisamos estar alerta. Mas eu queria, em terceiro e último lugar, dizer, por mais terrível que isso possa parecer, não devemos esquecer
que há um Deus que reina. O Filho do Homem já veio, irmãos. E ele triunfou sobre o maligno. E ele triunfou na sua morte. Ele já fez justiça aos santos, porque ele mesmo recebeu sobre si a ira de Deus. E o seu povo bendito há de reinar, ainda que seja massacrado. De modo que sofrer por ele é glória. Se vier a perseguição no Brasil, é glória. Ensine isso para os seus filhos, para que, como Daniel, se eles vierem a ser minoria num país onde a sua fé é perseguida, eles permaneçam firmes. Porque quem é de Deus vai permanecer. Lembre-se, Jesus falou na leitura bíblica continuada, nós vimos, o irmão entregará outro irmão. O filho vai entregar o pai. Filhos vão se juntar com seus progenitores. Cristo vai causar divisão, porque aqueles que não são de Cristo vão perseguir os que são. Por isso nós precisamos estar firmes. E a razão da nossa firmeza é saber que o Filho do Homem já veio, já se encarnou, já triunfou sobre o maligno, já o amarrou. Por mais que ele haja, ele não impedirá o reino de Deus de avançar no mundo. E requer de cada um de nós que sejamos encontrados fiéis. Que Deus nos dê essa graça de lutar, de sustentar, de viver à luz dessas verdades. Permanecer de pé no dia mau, resistir no dia mau e depois de tudo permanecer inabaláveis. Oremos. Senhor Deus, aplica a Tua palavra ao nosso coração. Talvez esta geração não veja uma tão terrível perseguição, mas certamente muitos irmãos aqui já enfrentaram, onde enfrentar, situações em que talvez por sua fidelidade ao Senhor perderão o emprego, perderão o posto, serão perseguidos, talvez alguns que estejam, que eles possam lembrar, Pai, que é o Senhor quem determinou isto para que sejam provados e glorifiquem Teu nome e deem testemunho, mesmo sob pressão, para a Tua honra e glória, Senhor. E dá-nos como igreja que não nos encantemos com as distrações que o inimigo cria dentro da própria igreja, para nos desviar do verdadeiro evangelho, para enfraquecer o nosso caráter, de modo que quando chegar a perseguição não tenhamos força. Antes ajuda-nos a nos fortalecer pela genuína palavra da verdade. Ajuda-nos a levar a vida cristã a sério e a não ignorar o império das trevas que já avança, ó Deus, célere, inclusive pelo mundo ocidental, fundando um mundo pós-cristão. Ajuda-nos e prepara-nos para viver num mundo assim. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.